encerramento do grupo de mulheres do ano 2023. Glória a Deus por esse ano de combate. Porque nós, na obra do Senhor, a gente combate todos os dias. Sempre está combatendo. Se a gente não combater, o inimigo vence, né? Precisa combater. Eu fui incumbida para trazer uma mensagem nessa tarde. E a mensagem que eu fui incumbida para trazer foi de organização. Organização na vida espiritual, organização na vida material. Eu confesso a você que eu li vários textos. Vários. Eu, mais em cima da hora, veio esse texto no meu coração. Está no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 33. Por esse versículo que eu vou ler, eu posso falar de organização. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia da manhã, pois o dia da manhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Você pode pensar assim: o que tem a ver, pastora, esse texto? Eu vou contar de mim. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, quando nós não temos Jesus, os nossos sonhos, projetos, propósitos, ideais, eles são diferentes do que quando nós temos Jesus. Quando eu não tinha Jesus, eu vivia em função de trabalho. Trabalho na empresa, trabalho de casa. Vivia como o mundo vive, né? Qual era a primeira coisa que fazia quando eu levantava? Tomava café, depois da higiene pessoal. E depois do café, começava a fazer o serviço daquele dia. E assim, todo dia a mesma coisa. Mas um dia alguém me apresentou Jesus. E quando alguém me apresentou Jesus, eu recebi ele no meu coração. Gostoso, como diz aqui. E quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a nossa rotina. Ele muda o nosso pensamento, ele muda o nosso propósito, o nosso ideal. E glória a Deus por isso. Senão a gente ficava com a mentalidade do Egito. Mentalidade de limpeza, mentalidade de comprar, de ganhar dinheiro, né? Era essa mentalidade. E esse texto bíblico que eu li, eu também posso ler no 6:24, que começa esse texto, né? E na linguagem de hoje tem um título que diz assim: Deus e as riquezas. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. É bem clara, né? A palavra de Deus ela é bem clara. Ela é muito clara. Não dá para servir a Deus e servir ao dinheiro. Quando eu não tinha Jesus, o propósito era fazer casa grande, fazer casa bonita, comprar móveis, trocar carro, aí depois comprar uma propriedade na praia. Não é que isso é errado, mas esse estava em primeiro lugar na nossa vida.
E aquilo que a gente tem em primeiro lugar na vida, a gente luta por aquilo. Mas, voltando ao que nós lemos, no 33, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. É difícil a pessoa que ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. É raro, mas tem. E esses que põem Deus em primeiro lugar, vive para isso, luta para isso, faz acontecer isso. E também vimos que essas pessoas que colocam Deus em primeiro lugar na vida da pessoa, porque o texto diz assim, em primeiro lugar na sua vida. Eu não posso esperar pela outra pessoa colocar em primeiro lugar na vida da outra pessoa. As coisas do Senhor é muito agente de Deus. É muito individual. Já começa pela salvação, né? Ninguém consegue ser salvo e levar alguém consigo. E ninguém consegue levar nós com eles também. Mas às vezes demora para cair a ficha, né? Às vezes o Senhor tem que levar uma pessoa no fundo do poço. Levar a depressão. Tem alguns que entendem, mas tem alguns que não entendem. Não entende que quando o Senhor levantar do fundo do poço, é uma vida nova. Porque se não for uma vida nova, vai voltar para o fundo do poço. E quem sabe o poço vai ficar mais fundo. E a nossa carne, ela não quer colocar Deus em primeiro lugar. A nossa carne, ela gosta de realização. A nossa carne, ela gosta de assistir televisão, de estar no celular, de estar numa boa, passeando, né? De estar viajando, conversando, visitando. A nossa carne, ela gosta disso. Mas Deus, como Ele é muito especial, Ele mostra tudo para a gente. Mas a decisão é nossa. O comportamento é nosso. O fazer é nosso. Então, quando eu fui para Jesus, eu estava com depressão, eu estava desiludida da vida, eu estava amargurada, nada mais me levantava. Porque quando uma pessoa, ela se dedica o seu 100% em cima de outras pessoas e não recebe o retorno, ela vai entrar em depressão. Porque vai vir a tristeza. E não é a tristezinha boba não que sai assim, é uma tristeza profunda. Ela é tão profunda que essa tristeza só sai com o milagre de Deus. Dessa tristeza profunda vai vir o desânimo. E do desânimo vem a depressão. Então, quando eu fui para Jesus, eu tinha entendido que alguma coisa estava errada comigo. Porque às vezes a gente faz, luta, corre, quer agradar, acaba desagradando. Quer fazer feliz e a gente acaba sendo infeliz. As pessoas não dão retorno de uma pessoa dedicada. Então eu sabia que tinha que acontecer alguma coisa, porque eu estava no fundo do poço.
Então, quando eu me entreguei para Jesus, eu me entreguei para valer. Sem pensar em parente, sem pensar na família, da casa mesmo, sem pensar no que eu poderia perder em vizinho e amigos. Eu não pensei em nada. Eu pensei na situação que me encontrava. Porque às vezes a gente pensa muito na situação dos outros, esquece da gente. Na situação que a gente encontra. E foi em Jesus que eu achei o socorro. Foi em Jesus que eu achei o propósito de vida. Foi em Jesus que eu entendi que se eu não ficasse em Jesus, eu ia morrer. Porque tem pessoas que morrem do desgosto. Às vezes é um desgosto de uma traição. Às vezes o desgosto do casamento, de sofrimento. Tem tantas coisas, de doença, de enfermidade. Eu era Marta. Então eu sabia que eu precisava mudar a minha vida. Eu mudar a minha vida. Eu não disse para o meu marido mudar, eu não disse para os meus filhos mudar, eu apenas tinha que fazer uma coisa de mãe. Mas eu sabia que eu tinha que mudar a rotina da minha vida. Eu não podia mais levantar da cama e encher a barriga, fumar o dia inteiro, fumar à noite. Eu comecei, cada trabalho da igreja nós íamos, como a gente faz hoje, e tudo que eu ia vendo que eu estava errado, eu fui mudando. Mudando as atitudes, mudando o propósito, mudando os ideais. A minha vida sempre foi muito corrida. Eu já trabalhei muito na minha vida. E ainda trabalho. Eu não paro. Não paro na obra, não paro em casa. Eu só paro quando eu deito na cama ou sento na cama. É o único lugar que eu paro. E sentar para fazer as refeições. E eu sabia que eu já tinha levado uma vida de Marta. Não tinha dado certo. Então eu resolvi ser Maria. E até hoje sou Maria. Mas como organizar a nossa vida? Olha, que é uma diferença grande da Marta para a Maria. Como deixar de ser Marta e ser Maria? E tem que ser Marta depois de Maria. É o que eu faço hoje. Hoje eu sou Marta depois de Maria. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Marta e Maria. E Maria queria ouvir o que o mestre ia ensinar. Maria queria se alimentar das coisas do alto, do reino. E Marta estava preocupada com tantos afazeres que ela tinha. Eu imagino a gente hoje, com a facilidade que a gente tem, quando a gente vai receber uma visita ou chega de surpresa, é uma correria. Imagina naquele tempo, tudo sacrifício, tudo sacrificado, tudo difícil. Mas Maria não pensou duas vezes. E Jesus confirmou que a Maria escolheu a melhor parte. Que essa parte ninguém ia roubar de Maria. E Marta, na correria dela, ela achava que ela estava certa, ela estava com razão. E hoje também as mulheres que são Marta, elas acham que elas estão com razão. Porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu corro, não sei o quê, não sei o quê. Nós devemos sim ser boas dentro de casa, ter o papel da mãe, que é papel difícil, com criança pequena, até casar, é bem difícil, bem esforçado.
tem que fazer todos esses papéis. Mas o maior é do Senhor. Eu já passei algumas experiências. Eu não falo de ninguém, eu falo de mim mesmo. A casa está cheia, eu vou levantar, não vou orar, não vou jejuar, vou lá fazer o café pessoal. Aí você levanta, você faz o café, você põe a mesa. Lá por certas horas você recebe uma flechada. Aí você já se toca. Devia ter ido lá. Teria ganhado muito mais aos pés do Senhor, sendo Maria do que sendo Marta. E passando experiência assim, a pessoa vai apanhando. Se ela quer sair um pouquinho de Maria, ela vai apanhando e ela aprende. Porque quando a gente não aprende com Deus falando, a gente aprende apanhando. É eu e você, é todo mundo assim. Quando a gente não aprende com Deus falando, a gente aprende apanhando. E às vezes não apanha só uma vez, não. Às vezes apanha há muitos anos. Para criar coragem e mudar a sua maneira de viver. Para criar coragem e mudar as suas atitudes. Por que precisa de coragem? Porque as pessoas não querem que a gente muda. Com tudo isso, eu comecei a organizar a minha vida, né? A partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, a casa, ganhar dinheiro, compra, carro, já não ficou mais em primeiro lugar. Não, agora nós vamos moldar a nossa vida conforme a igreja que nós estamos. Porque a gente precisa de um lugar para congregar. A gente precisa que o pastor tenha confiança na gente. A gente precisa que o pastor veja que a gente é uma pessoa perseverante, dá bom testemunho, larga tudo para as coisas do Senhor. E os próprios irmãos, né? Eu confesso para você que eu tenho dificuldade de receber mensagem de uma pessoa que não dá bom testemunho, que não vive aquilo que prega. As pessoas, às vezes, eles dão desculpa. O ser humano é falho. Se a gente quiser falhar, a gente falha de manhã à noite. Mas a gente não quer, a gente se domina. A gente se cuida. Porque é muito fácil cuidar de outra pessoa, mas é difícil cuidar da gente. Cuidar da gente. Porque o inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem devorar. Ele quer tragar, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, porque esse é o ofício dele. E se nós não buscar a proteção de Deus, a cobertura, o inimigo nos mata. Você sabia disso? Que o inimigo nos mata, nos destrói. Ele nos mata, ele nos destrói, ele acaba com nós. Por isso que temos que colocar Deus em primeiro lugar, o reino do Senhor e o que Deus quer. A pessoa não precisa sair dizendo assim: olha, eu coloco Deus em primeiro lugar. Todo mundo vai perceber pela prática, pela vida da pessoa. Pelo comportamento da pessoa diante de Deus, diante da igreja, diante da família. Agora, aquela Marta que eu era, irmãos, você não imagina, a minha casa era um brilho, nada fora do lugar. Não é só aparência, não, era dentro, gaveta.
A minha amiga Alexandrina dizia assim: Márcia, eu não consigo deixar minha geladeira igual a tua. Como a tua é organizada? Era organizada porque era vazia. Aí agora é cheia, não fica mais organizada. Tem que se organizar para arrumar lugar para colocar as coisas. Mas ela dizia, ela ia lá em casa, às vezes ela abria a geladeira e dizia: eu não consigo deixar minha geladeira. O nosso terreno, tu não encontrava uma tiririca, um latinho, um papelzinho, uma folhinha, desde a rua até o chão. Carro, quem limpava era eu. E não é com VAP, não. Era baldinho, pano. Passava cera, pretinho. Passava algo no painel que eu nem me lembro mais o que eu passava. Ninguém tinha pena de mim. Ninguém tinha pena de mim. Ninguém dizia assim: eu vou fazer um prato de comida, eu vou te dar. Vai lá descansar um pouco, está cansado. Por isso que a gente tem que se cuidar. Por isso que a gente tem que se cuidar. E aí a gente começou a organização, né? De que maneira, pastor? Porque esse versículo diz assim, ó: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as outras coisas. Nós temos que colocar em primeiro lugar o que Deus quer na nossa vida. Você já perguntou para Deus o que Deus quer de você? Você já teve esse interesse de dizer: Senhor, o que tu tens para mim? Qual é o teu propósito? Qual é a tua vontade? Me mostra, me dá direção, Senhor, para que eu possa fazer. Porque a verdade é assim, irmãos, ó. O que manda para Deus é a gente fora do portão. O que a gente vive. Deus sabe quem é Marta em casa e quem é Maria. E Marta e Maria, homem também. Deus sabe quem levanta de manhã e vai orar, quem jejua. Deus sabe quem se coloca nas mãos do Senhor para fazer a vontade dEle. Deus vê se a gente é frequente nos trabalhos, se a gente está colaborando, a gente está à disposição. Hoje de manhã a Dora falou assim: e eu, o que eu vou fazer? O que tem para me fazer? Tu não ouve isso de ninguém. Todo mundo quer correr, quer dar um jeitinho. Porque até aquele tiquezinho que a Maria fez do lanche dá trabalho. Tem que tirar o tempo, e ela fez bem feitinho. Tudo dá trabalho. Porque o trabalho da obra não é só aqui. Às vezes a gente está lá em casa. Está chegando o Natal, né? Aí a vida fica mais corrida ainda. Então eu fui me preparando com algumas coisas, comprando. E eu uso o quarto da Adriana para colocar em cima da cama. Porque não tem outro lugar para guardar. Aí eu boto lá. Eu vou colocando lá para ter a oportunidade de esperar o momento de eu ir lá, fazer o papel de presente, separar, marcar o nome, porque às vezes a gente faz um monte de pacote de presente, depois já não se lembra mais o que está ali dentro, para quem que é. Então eu tenho o hábito, porque tudo tem que ser organizado. Eu tenho o hábito de, num lugarzinho do papel, eu marco o nome da pessoa, e conforme for
Se é para brinde, eu coloco o que é, para não saber o que eu engoli. Então vai lá. E eu orando ao Senhor, fazendo meus planos para fazer os afazeres, porque tem que fazer da igreja também, tem que fazer da casa. Aí eu tinha feito algo um dia antes. Eu não queria entrar no quarto para não acordar o pastor, que eu tinha que pegar o laço. Aí eu deixei lá. Aí levantei, orei, ia descer para baixo para caminhar na esteira. Aí eu pensei, não, mas eu vou amarrar isso aqui que eu fiz. Pegar a chiquinha e vou amarrar. E aquele dia, sem eu ter intenção e sem querer, o Senhor me direcionou a fazer todos os papéis do presente. Aí já fui fazendo, já fui pegando os pacotes, os papéis, já fui vendo as lições. Chega nessa época do Natal, a gente vai pegar os papéis do presente, as fitinhas, os lacinhos. E durante o ano, porque a gente sabe que está lá no close, ali é o papel do presente, ali é a sacolinha, né, uma sacola maior, mas o ano inteiro a gente, na correria, coloca lá, às vezes coloca em cima. Então, essa época é a época de organizar isso. Aí a Adriana tinha me dado os papéis de presente. Aí fui recortar os papéis de presente dela, fui ver o que prestava, o que não prestava, e fui embrulhando o presente, fui embrulhando. Passei um dia fazendo isso. E eu já tinha embrulhado. Mas era uma coisa que poderia esperar outro momento. Às vezes a gente quer fazer aquilo que não precisa e deixa a obra do Senhor. Deixa o que Deus quer da nossa vida para fazer o que não precisa. E aquele dia eu tinha planejado para ver a mensagem de hoje. Primeiro planejei no centro. E desde a Adriana ter em julho eu não consegui voltar no centro. Eu preciso voltar. Aí eu me lembrei da mensagem de hoje, eu pensei, não posso ir. Eu tenho que tirar esse dia da palavra. E aí, passei um dia fazendo o papel do presente e à noite fui para a palavra. Mas tudo que eu faço na minha casa, eu coloco depois das coisas do Senhor. Por isso que o Senhor me ensinou. Depois das coisas do Senhor, eu vou cuidar da minha casa. Não deixo bagunçada. Não venço tudo que tem que fazer. Mas eu vou fazendo o que mais precisa. Mas tem uma coisa que eu mudei também. Eu mudei muito o hábito. Eu estou falando de mim. Quando eu não tinha Jesus, eu só limpava tudo que estava sujo. Eu não tinha tempo para fazer comida. Comia, fazia uma coisinha rapidinha lá. Depois que eu fui para Jesus, hoje eu cuido mais da comida do que da limpeza. Porque senão a gente morre limpando e não tem tempo nem de comer uma comidinha gostosa. Porque o feijão demora. Um ensopado de alguma coisa demora. Por causa dos temperos, corta, tá, frita, tá. Tem coisas que demoram para fazer. Hoje não. Eu cuido mais da comida em casa. Isso é em casa. Do que só fazemos. E a nossa organização, sem conversar, foi total, foi geral lá em casa. Dia de trabalho na igreja que nós estivermos, larga tudo. Eu, meu marido, meus filhos, a minha descendência, que hoje está acontecendo isso lá em Santa Catarina,
Eles largam tudo. Até compra de mercado no chão, ainda que não deu tempo de guardar no armário. Porque é na igreja que nós recebemos tudo, é na reunião, é na comunhão, é na congregação. Como é que Deus vai nos preparar para algo maior se nós não temos tempo de sentar como Maria? Se nós ainda colocamos em primeiro lugar, colocamos a limpeza da casa, a roupa para lavar, colocamos a compra, colocamos um monte de coisa. Quando nós começamos a organizar essa vida, tem uma coisa, irmãos. Esse muito grudadinho com outras pessoas tira nós de colocar Deus em primeiro. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Nós temos que cuidar do que Deus tem para nós. E aí, no decorrer do dia, da semana, do mês, aquilo que acontece normalmente, a gente está junto. Eu vou no mercado, tem que levar o fulano. Se levar uma meia hora, vai levar 2 horas. E vão devagarzinho, vão conversando, e chega lá, vê um preço, vê a outro. Outra coisa, o meu tempo, ele sempre foi muito precioso. Eu nunca desperdicei tempo na minha vida, depois que eu casei. Não desperdicei, quando não tinha Jesus, eu não desperdiço hoje. Eu não desperdiço meu tempo naquilo que não tem valor. Você entende? Eu não fico perdendo tempo no celular, com bobagem. Eu perco tempo, se for preciso, para aconselhamento, para orar por alguém, para ouvir a pessoa que está necessitada. Eu perco não, eu gasto tempo. Mas eu não gasto tempo com bobagem. Eu dou rapidamente uma olhada assim no celular de vez em quando. De vez em quando, para ver se tem alguma coisa importante, para ver se tem algum recado, alguma coisa. Só. Se você me vê, perceber que eu estou no celular, eu estou ouvindo mensagem, pregação. A gente precisa se organizar para agradar o Senhor. A gente precisa se organizar. Ai, pastor, mas tem tanta coisa, né? É uma loucura em casa. Eu ganhei muito do Senhor na oração. Uma das coisas que eu ganhei do Senhor foi a sabedoria. Lá em casa, hoje somos só eu e o marido. Mas quando meus filhos estão em casa também, a gente cuida para não sujar roupa. Porque se você não cuidar, você só vive na máquina estendendo, a máquina lava para a gente estender, tem que passar, tem que guardar, tem que dobrar. A gente cuida. Se alguém derrama alguma coisa no chão, já passa um plano. Não deixa aquilo sujo. Para não ir muito ano, sabe? Bagunça, sujeira. Olha, eu seguro lavar roupa na máquina. Mas quando eu lavo que está suja. Aí eu tiro uma tarde, umas 2 horas. Eu passo tudo que tem que passar. E isso, colocando os miúdos, é uma vez por mês. Dificilmente vai passar de uma vez por mês. Eu tenho um lugarzinho no closet, que ali eu coloco a roupa do recolho que precisa passar. Eu passo tudo que é massa. Coloco ali. Às vezes eu vou lavando até na mão alguma coisinha pequena, vou colocando ali. Quando eu pego tudo. Porque a coisa
nós aqui na terra é fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que estar à disposição de Deus. Foi isso que eu e a minha família aprendemos, da minha descendência. Está à disposição de Deus. Porque se nós estivermos muito atarefados e nós não tivermos organização, nós não temos tempo para estar à disposição do Senhor. Então lá em casa funciona assim, sempre funcionou, mesmo quando nós éramos membros. Tem oração, a hora da oração, de manhã, quando orar, já orar, Senhor, vou na oração, eu estou à tua disposição, se tu quer me usar, leva as pessoas. Na hora da oração, nós estávamos lá, lutando aqui. Essa é a organização. Venceu a etapa do espiritual, Deus vai ajudar no material. Não venceu a etapa do espiritual, você vai ficar toda ilhada. Você já sentiu toda ilhada? Que você anda o dia inteiro e você não consegue fazer nada, não rende o teu serviço. Tu ficou cansada, tu olhando para trás, o que foi que eu fiz hoje? Então, na quinta-feira, que eu não fui para o centro e acabei nos pacotes, eu fiquei satisfeita com o Senhor. Porque o Senhor me levou nessa direção. Eu tinha acabado de sair da oração. Se nós não organizar o nosso tempo e a nossa vida, nós vamos viver sempre cansados. A Adriana ainda botou, ela botou no Face também, botou no Story no Face. Né? Um dizer novo. Antigamente era pouquinha coisa. Eu não vou saber dizer todos. Né? Muito novo para servir a Jesus. Vou dizer alguns. Muito jovem para servir a Jesus. Muito atarefado para servir a Jesus. Muito ocupado em ganhar dinheiro. A criação dos filhos. Aí depois, muito velho para servir a Jesus. E depois a sepultura, tarde demais para servir a Jesus. Tudo o que eu e você precisa, não é o homem que vai nos dar, é o Senhor que vai nos dar. A cura, fortalecimento, família abençoada, família no Senhor, ajuda do Senhor. É tão fácil a gente se envolver e voltar a ser a Marta do passado. É só deixar de orar. Eu tive pela esteira também. Se eu não tive aquela 1 hora em capricho, porque tempo não sobra, eu não consigo fazer esteira. Mas isso é tudo. A gente não fica dependendo da outra pessoa. Se a pessoa for na igreja, eu vou. Se a pessoa não for, eu não vou. Senhor, aqui dentro, eu vou estar à tua disposição em todos os lugares. Eu vou estar lá, Senhor. Eu vou ajudar, eu vou colaborar, eu vou orar, eu vou convidar pessoas, eu vou evangelizar. Quando isso está em primeiro lugar na nossa vida, a nossa vida espiritual está organizada. Quando isso não está na prática da nossa vida, a nossa vida espiritual não está organizada.
Aí depois da nossa vida espiritual organizada, nós podemos organizar a nossa cotidiana. Cotidiana. Às vezes, irmãos, eu fico dias querendo ir na farmácia, comprar um esmalte, ou ver alguma coisa que eu quero. Não dá. Eu espero a oportunidade. Às vezes eu fico dias querendo ir no mercado, que eu compro algumas coisas nesse mercado. Não dá oportunidade. Eu fico esperando. Não vou morrer se ficar sem. Mas as coisas do Senhor, eu não largo não. Eu não arredo o pé. Por que eu orei? Muito tempo do Senhor. Algumas coisas na minha vida. E a gente começou cedo. A gente começou quando foi para Jesus, os amigos. Ó, tal dia, tal ano, nós temos culto. Então nessa hora você não vai em casa, porque nós não vamos. E aconteceu que quando nós estávamos saindo de carro, lá em Santa Catarina, os amigos chegavam. Meu irmão com a família. Como nós tínhamos avisado, ele já dizia. Não querendo atrapalhar, só viemos dar um cheguinho para ver se você estava em casa. E nós, não! Fica, vamos tomar um café? Não! Nós temos que agradar primeiro a Deus, depois o ser humano. Eles tinham mais horas, mais dias para ir lá em casa. Primeiro a Deus, depois o ser humano. Por isso tem muitas pessoas frustradas. Querem agradar primeiro o homem, depois a Deus. Deus não é sobra, Deus não é resto. Deus é o primeiro de tudo. É o primeiro de tudo. Você sabe que tem coisas que eu não boto para fora da minha boca quando eu quero fazer do Senhor. Eu não digo para o meu marido assim, não. Aí eu vou entrar no quarto e vou orar. Eu deixo o café sempre pronto. Ele esquenta no micro-ondas, a xícara tem que tomar. Eu levanto, faço a minha higiene pessoal e entro no quarto. Só saio dali depois de buscar a presença do Senhor. Saio fortalecida para jejuar, fortalecida para viver mais em dia, e eu digo, Senhor, que hoje eu faça muita coisa. Que eu tenho muito proveito. Às vezes, irmãos, ele é tão fiel comigo, que às vezes, porque eu faço todo dia um projeto. Hoje eu vou fazer tal coisa, amanhã tal coisa eu vou fazer aqui. Mas se não der, não estou nem aí. No passado eu sofria com isso. Às vezes ele me dirige numa coisa que eu mexo naquilo ali, que precisava mexer, que eu nem tinha sonhado em fazer nem tão cedo. Quando eu acabo, eu digo, Senhor, Tu és tremendo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, na nossa vida, o reino do Senhor e aquilo que Deus quer, Ele lhe dará todas essas coisas, que é a palavra, né? Se preocupar com a comida, com a roupa. A gente cuida do Deus, tem 3 calças, tem que comprar mais calça. Eu não me preocupo com roupa já faz muitos anos. Muitos anos. Eu chego a ficar quase um ano sem poder ir no centro, precisando comprar alguma coisa de calçado. Não estou nem aí. Vou usando o que eu tenho. E agora os calçados dela, como é a palavra certa? Detonilhar, né? Muitos calçados meus de marca tem que detonilhar. Que não dá para dar para ninguém.
não dá para usar mais, só se jogar no lixo. A gente vai se organizando. Se organiza em tudo. As nossas coisas podem falhar, mas a do Senhor não pode. Claro que uma pessoa que trabalha fora, no horário de trabalho dela, ela não pode estar nos trabalhos da igreja, no horário de trabalho. Se não está trabalhando, pode estar nos trabalhos da igreja, pode estar ajudando, pode estar ali compartilhando, pode estar ali à disposição. É tão lindo, é tão maravilhoso. A gente, como ser humano, quando a gente vê a pessoa prestativa fazendo uma coisa, fazendo outra, imagina Deus. Imagina como Deus não fica maravilhado conosco. Você quer vitória? Ponha Deus em primeiro lugar na tua vida. Na tua. E faz o que Ele quer em primeiro lugar. Aí, a comida Ele vai acrescentar, a roupa Ele vai acrescentar, o que beber Ele vai acrescentar. Ontem, eu tirei uma saia, né? Que faz tempo que eu não uso, que não serviu. Eu usei hoje de manhã. Tem segurança, essa saia não aconteceu. Aí, fui olhar a saia, aí vi que alguém, a costureira, fez uma preguinha. Aí eu pensei, mas se eu abrir essa preguinha, pode ser que sirva essa saia. Vou deixar aqui. Isso foi antes de ontem, acho. Aí, ontem, não consegui nem pegar a gilete para tirar a preguinha. Aí, ontem à noite, eu pensei, vou tirar a preguinha e vou vestir. Vesti. Serviu. Mas tem que manter as coisas organizadas. Olha, a roupa dobrada é tudo organizado. É blusa sem manga, é um monte. Blusa com manga é outra. Saia de sair mais nova é numa parte do guarda-roupa. Saia de consagração é noutra parte do guarda-roupa. Blusas melhores de manga são penduradas. Blusas de manga comprida é pendurada em outra parte. Quando eu vou pegar, você deita e não está. Mas a pessoa desorganizada, quando ela pega uma roupa, não sabe nem onde está. Porque é o marafundo ao guarda-roupa. Aí, como é o marafundo, está tudo amassado, tem que pegar ferro em cima da hora. E às vezes não tem tempo nem para pegar um ferro para passar uma peça de roupa. Os meus calçados é no closet, do pastor é no outro closet, os mais batidos, os novos ele deixa na caixa, no closet. Quando ele quer alguma coisa, ele vai direto, ele sabe exatamente o que está. Eu também. Esse meu closet que eu arrumei ontem, quinta, eu já tinha olhado nessa parte de papel, de sacola. Senhor, eu tenho que ajeitar isso aqui, eu tenho que ajeitar, organizar. Eu já estava de olho já. Mas eu não me arrebento porque não deu tempo para arrumar, não. Eu fico a consciência pesada quando eu falo as coisas espirituais. Agora, quando eu não venci esses dias, quando eu arrumei a igreja aqui, de oração do Natal, eu também fiz em casa à noite, cansada, muito cansada.
Ela me deu uma disposição para fazer, decorei as escadas, pedi para o pastor botar pisca no lustre, pisca na sala, pedi para ele descer para o pinheiro, né? Você lembra que ano passado não deu um pinheiro bonito, né? Aí desceu o pinheiro, botou lá na sala para mim. Então o dia de culto não dá para limpar o peixe. Mas a noite que eu fico em casa, que é segunda, quinta, ultimamente tem sido só. Eu limpo cedo, tão bonito, o lustre pisca. Lá na sala o pisca, o pinheiro pisca. Então eu curto isso. Quando eu estava arrumando aqui em casa, eu pensei, tem que arrumar agora para ficar pelo menos uns 3 meses. Para valer o trabalho de arrumar e ter que desarrumar depois. Porque se deixa só um mês, não vale nem a pena. A organização. Organização na comida. Organização na roupa. Na limpeza. Tem gente que limpa como eu fazia no passado. Limpava quando estava limpo. Agora não. Eu já estou orando, Senhor. Eu preciso tirar o pó da minha casa de cima a baixo. Limpar todos os vidros, porta. Eu não sei como que eu vou ter tempo. Eu não sei que dia que eu vou limpar, porque mesmo que os grupos se encerrem, nós temos 4 cultos na semana na igreja. Eu não sei como. Mas eu sei que Ele nunca me deixou na mão. Eu sei que Ele vai preparar. Eu vou no mercado, se eu compro alguma coisa para botar no freezer, eu coloco uma etiquetazinha com o tipo de carne, para quando ele pegar, eu não ter que tirar tudo, descongelar tudo, para saber. Às vezes a gente quer uma paleta, pega um lombo, quer um lombo, pega a paleta. Tem que ser tudo organizado. A organização é uma coisa que agrada o Senhor. A organização é algo maravilhoso. E que cada uma tem que se organizar, tem que se tentar e organizar primeiro a sua vida espiritual conforme a sua igreja, conforme os trabalhos, depois a vida cotidiana. Depois é a vida cotidiana. Eu acho que eu tinha visto a palavra de Daniel também, né? O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias, escolher 120 homens para governá-la, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores. Aqui fala que o rei Dário, né, colocou 120 homens para governar as 120 províncias, colocou mais 3 homens, né, incluindo Daniel, para governar esses 120 homens, para que quê? Para que tudo vai bem. Para que não houvesse prejuízo, para que ele não esquentasse a cabeça. Às vezes a pessoa tem uma bagunça tão grande no ministério ou na vida espiritual que ela não consegue mais organizar. Às vezes é uma bagunça tão grande na sua vida cotidiana que ela fica humilhada e não sai do lugar. Está escrito em Eclesiastes 3, né? Tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para todas as coisas debaixo do céu. Essa semana eu estava falando com alguém e eu disse, olha, cuide de você. Eu sei que a vida espiritual ela está bem, está certo, organizada. Viva cada momento, viva o serviço que tu
é etapa por etapa. Não sai atropelando tudo, não. Faz etapa por etapa, vivendo aquilo que está fazendo, tendo prazer naquilo que está fazendo, não fazendo na marra. Não fazendo na marra. Essa é a palavra que eu falei um pouquinho, né? Tenho 62 anos, muita coisa para fazer, tanto na obra como em casa, mas não me desespero, não fico nervosa, não fico estressada, faço etapa por etapa, porque tudo requer esforço da nossa vida, da nossa parte. Tudo. Hoje eu cheguei em casa já era umas 7 para as 11, que a gente foi lá no mercado, buscar os pepinos. Estava a louça de ontem, da bandeja, né, do pequeno grupo, já tinha alguma coisa na pia. Aí eu pensei, não vou correr com a comida hoje não, vou ver toda a louça. Agora eu vou ver o que eu tenho pronto. Sabia que tinha feijão. Eu dou 2 dias para fazer um frango ensopado. Está lá o frango cortado no prato, não deu tempo. Temperei para fritar, mas ensopado não deu tempo. Não vou mexer no frango ensopado hoje, porque demora também. Aí achei uma panelinha, um pedaço de carne verde, né? A Trina chama de engraçado de carne verde. Achei outra panelinha, um restinho de carne de porco. Tinha um pouquinho de arroz na panela no fogão. A ave que eu vou fazer hoje, bastante molho, um macarrão. Termina esses pouquinhos de carne, termina um pouquinho de arroz. Faz dias que eu não faço macarrão. E no instantinho saiu o almoço. Mas eu sou muito organizada na vida. Eu tenho peixe temperado na geladeira. Eu tenho o frango temperado para fritar na geladeira. Tenho esse frango também para ensopar, limpo já. E eu fiz feijão, aí eu boto carne seca, boto linguiça, né? Então tudo isso ocorre nos dias difíceis da obra. A gente chega em casa cansada, já não tem mais força para fazer comida. Essas coisas assim. Então, te organiza. Te organiza para fazer a vontade do Senhor. Te organiza para cuidar da tua casa. Cuida mais da tua vida. Cuida das coisas do Senhor e cuida mais da tua vida. Porque se você quiser cuidar da tua e da dos outros, você vai ficar muito esgotado. Não vai conseguir cuidar da sua, nem do ministério e nem das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor.